interessante. Nós precisamos aprender o que é a carne, o que é que a carne vai dentro de um mundo espiritual, o que é que a carne ela leva as pessoas, o que é que a carne faz no mundo hoje, né? A gente só sabemos talvez condenar as pessoas, pô, mas o fulano ele é isso, aquilo, outro, né? Então nossos olhos só está mesmo para criticar, né? Mas nós não sabemos o conteúdo, a profundeza, por que ele é assim, por que ele precisa de uma área de libertação. Então, realmente, a carne, como hoje você vai entender um pouco dessa carne aqui, ó, essa carne, você vai entender hoje o que é que ela faz no mundo, entendeu? Então, hoje é uma coisa interessante, e isso é libertação, tá? Libertação para que nós podemos entender qual é a finalidade da carne, aonde a carne ela pode nos levar, se ela afasta de Deus, tudo isso nós vamos aprender hoje, entendeu? Então hoje a ministração, as paixões da carne. Quais são as paixões da carne? Né? Eu tenho certeza que muitos ministérios não pregam isso, né? O ministério não prega isso. Então hoje nós vamos aprender por que a carne ela é um corpo, né? Um corpo que realmente leva ao crente, não é só o cristão, leva as pessoas também que não têm ainda essa comunhão com o próprio Espírito Santo. Então a carne, hoje nós vamos aprender um pouco o que é que a carne faz no mundo espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, né? Carta de Romanos, capítulo 7, capítulo 7, capítulo 7, versículo 18 a 20. Vamos aprender um pouco, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para nós dar reverência à palavra do Senhor. Então, olha só, Romanos, capítulo 7, verso 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor, tá? Porque eu sei que em mim, olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar bem, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado é que habita em mim. Pode sentar, igreja. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para um aprendizado, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz. Eu tenho certeza que nós hoje vamos aprender, Senhor. E assim, Pai, nesta hora, eu quero me esvaziar, Senhor, de toda a minha natureza humana, que não venha sair nada do meu querer, mas que venha sair tudo do Teu Santo Espírito, Pai. E assim, Pai, eu já te agradeço, desde agora e para sempre. Você sabe, querido irmão, que mesmo que você não queira, tá? Você já é pecador. E quando nós somos pecador, na verdade, não tem como nós fugir da realidade. Então, é uma luta não só para cristão, é uma luta geral, é uma luta muito grande que o próprio ser humano em si passa. É uma luta grande, não é só cristão, é geral. Há uma luta imensa dentro de você. Porque na verdade, eu quero deixar bem claro para você, dessa introdução, você sabe que dentro de você já existe o mal dentro de você. Querendo ou não, você é maldoso. Eu sou maldoso, pastor, mas eu sou cristão. E aí? Porque nós temos a semente. Esta semente já está em nós. Esta semente, querendo ou não, nós somos mal. Pastor, eu sou mal.
é da natureza. A natureza em si, ela já é pecaminosa. Querendo ou não, você é um pecador. Se eu sou um pecador, se a igreja é pecadora, evidentemente que nós temos uma semente. Se ou não, igreja? Se nós temos uma semente, e essa semente ela leva o ser humano, sabe para quê? Para longe de Deus. Realmente, mas eu não consigo ir para a igreja. Mas eu só posso em domingo. Eu só posso em terça. Eu só posso em quinta. Eu até entendo você. Eu entendo porque a carne está falando maior do que o teu próprio espírito. Por que eu falo isso? Porque dentro de você já existe dois corpos, um que leva para Deus e outro que leva para o mundo. Então é claro que essa força da carne, ela vai te levar sempre para afastar de Deus. Essa carne, ela vai te levar num conteúdo tão grande, tão profundo, que se você realmente não tiver, aliás, se você não tiver ligado no Espírito, você nunca vai fazer a vontade de Deus. Nunca. Você vai ser um domingueiro, vai ser uma quinta-feira, ou terça-feira, ou uma segunda-feira. A carne. Isso é carne. Sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, existe dentro de você, já existe a semente. Pastor, eu sou cristão, eu sou de oração. Não interessa, gente. Você pode ser o que for, para você é pecador. Então, hoje o tema é muito interessante e é para nós aprendermos. Então, o mundo, olha só, o mundo em si é uma força social. O mundo em si é uma força social maligna que ela leva todo o ser humano para uma corrente só. O mundo é uma força social, igreja. É uma força social que tudo que está aos teus olhos, você vai almejar, igreja. É claro. Porque sempre você vai se afastar de Deus. Porque na verdade, tudo que está ao nosso redor é o mundo social. Só que esse mundo social, ele passa a ser maligno. Aí é que entra o teu desejo. Desejo de ir no shopping, desejo de ir na praia, desejo de realmente se divertir, desejo de você sair, existe um monte de desejo. Não é o teu espírito, não é espírito isso não, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Esse desejo que está dentro de você não é espírito, é alma, é carne. Entendeu? Então o que acontece? É aí que o próprio fenômeno, o próprio adversário, ele vai tragar o ser humano, ele vai almejar o ser humano. Para quê, pastor? Para levar, para se diferenciar, para afastar de Deus. Se Deus está aqui na tua frente, claro que a alma ela vai almejar o desejo. Não, hoje eu não vou para a igreja porque hoje vai ter um compromisso com fulano e tal. Não vou para a igreja, hoje vai ter um aniversário. Não, hoje eu não vou para a igreja porque não deu. Não, hoje eu não vou para a igreja porque isso é carne. Porque quando nós estamos no Espírito, o Espírito deseja, o Espírito sempre sente de adorar a Deus. O Espírito não se afasta de Deus, ele só leva para Deus, mas a carne, ela afasta de Deus. E é isso que nós estamos falando hoje. Então, o que a obra, a partir do exterior, para atacar os crentes, você vai atacar os crentes, atacar as pessoas. Entendeu? Então existe, olha só, preste muito bem atenção, existe uma grande
desejo do ser humano. Essa é a carne. Entendeu? Então a carne é uma força que opera dentro do ser humano. O mesmo sentido de que, pastor? O espírito carnal. Por isso que é fácil a gente descobrir quem é cristão e quem não é cristão. É fácil. É muito fácil você pegar o seu. Por acaso, eu posso deixar um aparelho lá com o obreiro Diego, ele vai só detectar quem é espírito e quem é carne ali. É igual. Me lembrei agora de um irmão. Eles vão fazer uma libertação aí no soldado, no varão dele. Só que esse homem, ele tinha um problema. Ele tinha um problema e eu sabia o problema dele. Que ele é esquizofrênico. Eu sabia. Mas o outro irmão não sabia. Resumo da história. Eu comecei a ministrar nele. Eu deixei ele calmo. O outro irmão que não tinha esse discernimento pensava que era capeta. Sai em nome de Jesus, sai! Disse, irmão, não é capeta, isso aqui é esquizofrênico. Isso aqui é um choque mental. É um choque. Daqui a no máximo 10 minutos ele está em pé. E o cara insistiu. Só que ela tem que deixar ele à vontade. Porque essas pessoas assim, nós temos que deixar ele à vontade. Entendeu? E ele mesmo normaliza. E o cara começou a insistir. Resumo da história. Aí chamaram o Leão de Chaga. Aí o Leão chegou assim e disse, olha, fulano, tu vai dizer se é carne, se for carne, ele deu um soco nele. Aí ele dizia, se é carne, pim. É carne, pim. Resumo da história. O rosto dele ficou todo deformado. O cara encheu de soco. Porque era carne. Na verdade não era carne. Era um problema mental dele. Porque eu tinha na mão, eu tinha o diagnóstico dele. Eu tinha na mão. Resumo, encheu o rosto do abençoado de soco. No outro dia ele apareceu com os olhos tudo brilhados. Tudo errado, todo inchado. Aí ele pediu para mim ser testemunha, que ele lá na justiça, né? Aí eu falei assim, varão, é o seguinte, eu não posso ser testemunha para você, eu posso dar um diagnóstico do que eu tenho, os documentos na minha mão, isso aí eu posso dar para o delegado, tudo bem. Agora, definir isso, eu não quero me comprometer. Procura outro. Eu te dou o documento. Isso. Então é isso que eu estou falando aqui para você. Então, o espírito carnal que opera no mundo, opera em sua vida, se você permite a palavra carne, da maneira como é usada na Escritura, claro que, na verdade, o que é que nós vamos ver agora, pastor? Então a Bíblia também usa a palavra carne, tá? Essa palavra carne para descrever a natureza básica de que, pastor? Do pecado do homem. Então a carne é o centro da voluntária provocação e rebelião contra Deus. Por isso que as pessoas hoje não aceitam a Jesus, criticam o pastor, ele é a fonte das críticas. É carne pura. E ele está perto. Por isso que não é bom discutir com ele, porque é a razão dele, é a natureza dele. Então ele é cru, sabe o que é carne crua? Assim é aquele homem. Entendeu? Então não vai debater, não vai entrar em choque com ele. Ele pode falar o que ele quiser, é pensamento, é um direito dele. Ele pode se expressar da forma como ele quiser, porque a própria palavra de Deus, ela é clara, ela é transparente, ela dá um direito para nós escolher o que nós quisermos. Sim ou não? Então isso é evidente que não podemos entrar nem discutir a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, ela veio
sabe revogar, entendeu? Direito da réplica dele, pode criticar o que ele pode falar. Se ele quiser acreditar se Deus existe, é problema dele, entendeu? Porque ele está se vendo que é uma natureza bruta, é uma natureza que não foi lapidada em nada, é carne pura, é espírito do mundo mesmo, é que nem um cachorro, um vira-lata pela rua, entendeu? Só que ele é uma natureza, não podemos ir contra ele, não podemos ir contra. Nós temos que respeitar a forma dele, podemos respeitar o que ele quiser. Se ele quiser aceitar Jesus, é problema dele. Se ele não quiser, também não podemos forçar nada, entendeu? E para nós entrarmos mais profundamente, abra sua Bíblia lá em Gálatas, para você ver. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, por favor, igreja. No Gálatas, capítulo 5. Entendeu? Então isso é fácil, isso está dentro da Bíblia. Então hoje, com a libertação, vamos aplicar, tá? Isso é fácil de se entender. Olha só o que a carne ela deseja, tá? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, tribulações, e vai embora. Entendeu? Isso aqui vai embora. Entendeu? Então, para nós não entrar muito, então você já tem uma noção já do que é a carne, tá? Isso que eu estou falando com você. Então a carne é uma força, olha só, a carne é uma força compulsiva, interior, que se expressa em rebelião mediante o pecado, tá? Se nós somos pecadores, se você é pecador, você tem todo o direito de reivindicar. É uma força compulsiva. Por isso, quando o pastor está pregando, quando o pastor está colocando a palavra dele na Bíblia, tem muitos cristãos que criticam a palavra. Não, mas não é assim, não, eu entendo meu jeito, não sei o quê. De repente, começa a discutir ali a própria palavra. Rebelião contra a palavra de Deus. Chama-se rebelião. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela não veio para este mundo para se questionar, veio para nós aceitarmos. Está entendendo? Se você aceitar a palavra que eu estou falando aqui, a carne é uma força, ela é sim, ela é compulsiva, é o interior que se expressa em rebelião. Você sabe o que é rebelião, igreja? Rebelião, crente não crente, ele se rebela contra a palavra de Deus. Não, Deus não falou, não, eu não senti. Rebelião é caderneta, puro, porque a palavra não veio para se discutir. E o que eu estou falando aqui está dentro da palavra. Então a carne é uma força compulsiva, interior, que se expressa em rebelião mediante o pecado. Então o termo carnal é o termo do velho homem, velha mulher, velho criatura. Entendeu? Então isso é claro. É fácil de você saber quem é cristão e quem não é cristão. A pessoa que é cristão, ele tem a identidade. Sabe qual é a identidade? Aqui, ó, ele está selado no sangue. Ele sempre vai ser o quê?
mortífera. Aqui, ó, aqui dentro desse meu pequenininho aqui, está tudo aqui dentro. Tem palavra para tudo. Entendeu? Aqui tem palavra para tudo. A Bíblia está aqui na minha frente. E outra coisa, e olha só o que fala lá em Romanos 5,12. Você acabou de ver agora. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram diante de vós. Pastor, tem mais palavra? Tem mais, né? Romanos 3,23 diz assim: pois todos pecaram, carece de que, pastor? Da glória de Deus sobre a igreja. É a glória de Deus que vai resplandecer você, Então isso é claro, entendeu? Pastor, tem mais agora? Tem. Vamos ver as paixões, do que a carne gosta, do que a carne saboreia. Eu gosto de uma picanha assada na brasa. Quem gosta? Sim ou não? Eu gosto de uma picanha assada na brasa com uma gordurinha, né, Augusto? Gordurinha e uma Coca-Cola. Me convide que eu estou lá, amém? Olha só, as paixões. Olha só como a carne é apaixonada. Vamos ver agora? Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Olha só, entendeu? É doído, mas eu tenho que falar. Então, o que é a paixão, pastor? O que é a paixão da carne? O que é que a carne se apaixona? O que é que a carne saboreia, pastor? Vamos saber agora. A carne é a paixão da carne. Primeiro, definamos o que? A palavra paixão. O que é que significa a palavra paixão, pastor? Paixão é um forte desejo de que, pastor? Das emoções da carne. A tendência natural do homem para o mal. A Bíblia adverte que não devemos desejar as coisas do mal. Então, preste atenção. Se você está nessa paixão, como hoje é a libertação, hoje não vai mudar essa aqui, ó. Não vai mudar o teu pensamento. Senão, eu vou pedir para o Diego vir na frente, trazer um detector para identificar carne e espírito. Hein? Ah, pastor, você vai fazer isso? Chega a dor, chega a treino, entendeu? Então isso é real, querido. Isso é real, na verdade. Porque é por isso que nós sabemos, nós temos essa facilidade de que, pastor? De identificar. Entendeu? É fácil você identificar. Entendeu? E isso, a paixão, é um forte desejo da própria emoção, da alma, a tendência natural do homem para o mal. A Bíblia adverte que não devemos desejar as coisas do mal. Então, começa a mudar esse teu pensamento, viu? Começa a mudar esse teu pensamento, porque principalmente o sobreiro, nova aliança, né? Tem que estar com o pensamento curadinho, porque se tiver na carne, nós vamos ter ali um detector nessa salinha, tem aqui do lado, né? Salinha, todo mundo. E olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não, o que? Cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Querido, tem muitos cristãos que gostam de cobiçar. Entendeu? Vamos mudar essa filosofia, vamos mudar essa visão, vamos mudar a estratégia.
estratégia sua. Procure sempre andar pelo Espírito Santo. Não ande pela sua vontade, não ande pelos seus desejos, tá? E olha só, desejar as coisas do mal que agradarão a sua natureza carnal é o que se chama paixões carnais. Assim que o próprio adversário, o próprio fenômeno ataca desde o interior como uma guerra civil dentro de uma nação, com seu espírito e a sua carne guerreando contra o outro. Sabe o que acontece aqui, querido? Isso também que agora é uma coisa interessante. Por isso, todo ser humano ele passa por uma grande deficiência de ser cristão. Ser cristão não é fácil ser cristão. Não é fácil não, querido. Ser cristão é você se anular do mundo, morrer no mundo e viver as paixões de quê? De Cristo Jesus. Andar com Ele, caminhar com Ele, adorar o Senhor, jejuar com Ele, sentar na mesa com Ele. É difícil, meu irmão, ser cristão. Não é fácil. Eu tiro isso por mim. Eu pensava que ser cristão era você aceitar Jesus, mergulhar, pronto, eu sou cristão agora. Eu achava tão fácil, né? Mas depois, quando eu entrei, e porque eu fui muito, sabe o quê? Cobrado, sabatinado. Os meus amigos, tu é cristão agora? Quem foi o primeiro imperador? Rapaz, nem sei, estou entrando agora, sei lá quem foi o imperador. Começaram a me cobrar, começaram a me exigir. Você sabe como começou a reforma da igreja? Digo, querido, vou ser sincero com você. Não me pergunte nada de igreja que eu não sei nada. Eu sou um bebê recém-nascido. Agora é o seguinte, eu vim para ficar. Se prepara que daqui mais uns anos eu vou me armar. Quando eu voltar, eu venho armado até o dente. Foi o que eu fiz. Foi me armar. Foi estudar a Bíblia. Foi a época que eu fiz um curso teológico. Quando eu já sabia que estava engatinhando, aí eu chamava aquelas pessoas, começaram a me fazer perguntas. Ele falava, bom, agora tira. O que tu quer saber, rapaz? Bora ver se eu sei. Detonei. Aí eu entrei. Aí sim. Principalmente os TJ, que é o testemunho de Jeová. Esse sim. Então isso é claro para ele. Então desejar as coisas do mal agradarão a sua natureza carnal e o que se chama paixão da carne. Assim que o próprio adversário ataca desde o interior como uma guerra civil dentro de uma nação com seu próprio espírito, sua carne guerreando um contra o outro. Querido, o negócio é estranho. É difícil, irmão, ser cristão. Não é fácil. E como desenvolver, pastor? Como desenvolver o quê? A paixão. Como é que desenvolve isso, pastor? No mundo espiritual. Desenvolver, querido, a paixão, o desejo pecaminoso é o primeiro que entra por meio do sentido natural. Natural. São os olhos. Os olhos. Vê algo mal, o ouvido escuta algo maligno. Esta é a primeira maneira da qual o próprio adversário usa o próprio ambiente do mundo para tentar a própria carne. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Você sabia que isso aqui, olha bem para cá. Primeiro, o ouvido. Segundo, os olhos são os mais cobiçados. Aí mesmo você está do lado do seu irmão, você está escutando ele, poxa, aquela palavra legal, né? Aí a pessoa que era de palavra já começa a tremer aqui no pé, aqui, ó. Entendeu? É isso que vai. Pô, tu viu, mano? Tu viu o que aconteceu na televisão? Aí começa já a ouvir, presta atenção. E aí que ele entra, ó. Como desenvolve as paixões? Entra dentro da sua casa.
sabe. Entendeu? Então a paixão é um desejo pecaminoso, é o primeiro que entra por meio, quando ele fala, entra por meio do sentido. Esse sentido natural é os teus olhos, tá? É os teus olhos, o teu ouvido, que escuta algo maligno. E essa é a primeira maneira no qual o próprio adversário usa o ambiente do mundo para quê? Para te tentar. A carne, esses sentidos naturais, dispara o que, pastor? O pensamento. Gera o pensamento. Em cima do teu pensamento, o próprio adversário, ele vai o quê? Planejar, ele vai arquitetar, vai projetar para você cair que nem uma pombinha. Você cai mesmo. Se você não tiver totalmente uma visão, discernimento, você cai igualzinho uma rolinha dentro da gaiola. Cai, sabe por quê? Porque ele é muito estrategista. Ele sabe trabalhar com você, ele sabe manobrar você, ele sabe planejar, arquitetar, e você nem imagina o que ele é capaz. Entendeu? E o ser humano cai que nem um patinho na rua. Ai, caiu, peguei. Pegou porque quis. Se tivesse o espírito do pecado. Assim que é. E isso é real. É a primeira maneira no qual o próprio adversário usa o próprio ambiente no mundo para tentar a sua própria carne. E estes sentidos naturais, ele dispara um pensamento maligno, ou que seja, na mente. Ele abre um leque. Por isso que é difícil você estar num ambiente onde esse ambiente está cheio de quê? Poluído. De quê? De mensagem maligna. Mensagem que você está aqui trabalhando no computador, mas meus irmãos falam um monte de abobrinha, e aquilo entra no seu ouvido, entra e fica. Se você não tiver o plug com o Espírito Santo, você vem com aquelas abobrinhas para dentro da sua casa. Você vai vir, não tem como você fugir, principalmente numa área onde está poluída, e você está no meio lá, você está ouvindo, você está vendo. Aí como a tua carne está totalmente morta, quando ela começa a falar algumas coisas lá, que é o seu ponto fraco, chega a dar um frio, chega a dar um friozinho na barriga. Sim ou não, igreja? Chega a dar um frio, principalmente aquela pessoa que a carne ainda não está morta. Meu irmão, o diabo sabe, ele sabe aonde tocar, ele sabe aonde começar, ele sabe planejar. Não, pastor, eu estou revestida, pastor. Não, eu estou no Espírito. Sai fora, menino. Tu está ouvindo, tu está vendo. Tu pode ser um cristão cheio de intimidade, mas você está ouvindo. Se você está ouvindo, evidentemente que a probabilidade pode realmente te pegar, com certeza, porque a carne, ela está adormecida. Está adormecida ali. Sai um pouco daqui, fica uns 3 meses fora da igreja, para ver o que vai acontecer. A tua carne vai aflorar desejo de tudo. Se tu beber uma escola, a boca começa a encher de água, chega a escola, fica balançando lá no freezer. Vai beber uma geladinha, aí tem aquela amiga, vamos lá, pracinha, tá? A carne fica treme, pracinha. Aí vai, quando vê, você já voltou. Aquele que estava guardado, já voltou tudo. Sabe por que já voltou tudo? Porque hoje mesmo eu tirei uma conclusão. Só não posso falar o nome dele. Esse irmão, eu amo ele, de verdade, como se fosse um filho meu. Ainda cheguei a cuidar, cuidei dele, fiz várias administrações nele.
Só que ele se afastou um mês só, um mês para a igreja. E lá no trabalho dele existe uma facilidade de oferta, entendeu? Oferta. Resumo da história, para não gravar. Hoje eu conversei com ele, falei, e aí, como é que está a aula? Não, pastor, eu dei uma ensinada, pastor. Aí a cabeça dele meio cheia de teoria. Aí sabe ele falando para mim? Não, pastor, eu quero o seguinte, eu tenho ministério hoje, eu não sei o que, eu quero uma consulta da Bíblia, eu quero não sei o que, olha, eu fui na Paranavite, eu fui na Universidade de Belém, eu não sei o que, não dá para mim não. Eu não era assim, deixei de se puxar. Falou. Eu falei assim, meu irmão, estou com dó de você. Como, pastor? Está com dó de mim? Estou com pena de você. Tudo que você falou para mim, eu não se agrada disso. Deus não deixou aqui na terra fiscal para entrar de igreja em igreja para ver quem serve e quem não serve. É fiscal de Cristo para cá? Não, pastor, porque o pastor está ali, para de ser fiscal. Aí quando eu vinha sair assim, volta e fala para eles, rapaz, tu precisa passar na salinha de novo para tirar esse monte de merda que está na tua mente. Está cheio de conteúdo, tudo besterola. Volta para a realidade, rapaz. Para de falar isso, aquilo, outro, tal. Não, pastor. Meu irmão, da escola onde tu está, eu já estou na terceira escola. Para com isso, rapaz. Tem um bebê, rapaz. Volta para o corpo de Cristo, rapaz. Para de estar fiscalizando. Tu não é fiscal de ninguém. Tu é simplesmente um fulano. Aí ele viu que eu fui mais grosso com ele. Tá bom, eu vou lá visitar essa igreja. Vai lá e vai direto passar para tirar esse monte de sujeito da tua cabeça. Vai ter que fazer renúncia de novo. Está cheio de conteúdo, cheio de letra. Falou tão difícil que eu pensei, peraí, eu não entendi essa palavra. Volta. Aí ele falou assim, olha, essa palavra eu vou até procurar no dicionário. Está falando que é difícil. Eu nem entendi nada. E olha, pastor, já tem um pouquinho, já é um pouco de discernimento. Eu sou da história. Ele vai vir, diz, olha, eu quero te ver lá na igreja, vai lá, eu quero bater um papo com você. Amém? Porque você é um instrumento de Deus. E sabe quem está falando para mim? Que não precisava vir à igreja ficar sentado. Que na casa dele estava bem. Eu falei, como é que é, rapaz? Deixa eu ver se eu entendi. Aí eu pensei assim, fala de novo para mim ouvir. Não estou te conhecendo. Está todo contaminado de teoria. Só teoria na tua cabeça. Porque você é inteligente. O diabo, o próprio Satanás, ele ligou. A tua mente está animada. Não, pastor, animada, pelo amor de Deus, rapaz. Não era assim. Tudo que eu falava com você me ouvia. Agora está cheio de teoria. Teoria do mundo. Entendeu que fosse fazer pesquisa, foi na Assembleia, foi não sei aonde, foi não sei o quê, e não encontrou nenhuma, ele queria que pudesse procurar. Aí o primeiro falou assim, rapaz, vou te falar uma coisa, abençoado, procura aqui em Vicente Carvalho, no Brasil todo, se tu procurar uma igreja santa, eu me digo que vou contigo. Eu vou contigo. Vou sair do mundo, vou falar contigo. Não tem santo, pelo amor de Deus, pai. Aí caiu na real. Bem, vai ver esse rapaz aí. Mas vamos dar seguida dessa última palavra aqui. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, 18, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentador. Tá? Ele não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está ou atrai ou seduz. Entendeu? Então lembra-se, Deus nunca lhe tenta. Você que é tentado, quando é atraído às
pecaminosas carnais. Entendeu? Isso é real. E outra coisa, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz assim: não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livremente da sorte que possais suportar. Entendeu? Então isso é muito interessante para o nosso aprendizado, né? Então, visto que a mente, olha só, visto que a mente, ela é usada para tentar a própria carne, como fala lá em Paulo. O Paulo mesmo adverte sobre isso, Romanos 7, 7, 8, como diz a palavra: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isso é muito grave, principalmente dentro da igreja. Você aprenderá sobre isso. Então, pastor, e o resultado da paixão? Qual é o resultado, na verdade? Se você se sente apaixonado, vem a tentação, e se você se rende à tentação, resulta do pecado que leva à própria morte. Como fala lá em Tiago, tá? Tiago 1,15. Essa então a cobiça depois haver concebido da luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a própria morte. Então, para nós finalizamos nessa ministração de hoje. Deus, então, o mundo em si